Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparexarco e hoje eu estou com Danilo Lanzieri e Marcelo Goberstein. Antes de apresentar eles, eu gostaria de dar alguns recados iniciais. A gente tem uma lista extensa de webinários que vão acontecer agora no segundo semestre. Para fazer a inscrição deles, a gente deixou os links de inscrição em nosso site. O site é o sparexarco.com/br. Lá vocês podem se inscrever e participar dos nossos treinamentos, tá? No nosso treinamento de hoje, a gente tem uma pesquisa de satisfação que ela acontece ao final desse treinamento. Essa pesquisa, ela aparece na tela de vocês assim que o webinário finaliza. E aí a gente pede, né, para que todos possam responder essa pesquisa e a gente vai enviar para vocês um certificado de participação no e-mail de vocês em até 7 dias, tá? Eu gostaria que o Danilo e o Marcelo se apresentassem, então fiquem à vontade aí, daqui a pouco eu volto para dar mais alguns recadinhos e apresentar um pouco da companhia para vocês. Tá certo, Rachid, obrigado pela introdução. Eu abri a câmera aqui, então Marcelo e eu compartilhando o mesmo ambiente, tá? É uma satisfação conversar com vocês aqui, fazer esse webinar. Falando um pouco de mim, né, bem brevemente, sou Danilo Lanzieri Modesto, tenho experiência de quase 15 anos na indústria, como empresa de fabricação de equipamentos, né, de grande porte, empresas com soluções para soluções de fluido. E hoje, aqui na Sparexarco, eu completo, né, em novembro 3 anos, comecei na engenharia de produto, né? E atualmente eu atuo na engenharia de aplicação de produto, tá? Então, agora aqui comigo, compartilhando aqui esse webinar, né, o Marcelo Goberstein. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pela participação. Eu, como vocês podem ver, tenho uma boa história aí na Sarco, já participei em várias áreas, tive um tempo fora, trabalhando pela companhia na Sarco dos Estados Unidos também, e hoje cuido das contas estratégicas da companhia, estou aqui para colaborar com o webinar do Danilo, e vou estar de olho aí nas perguntas de vocês, a gente vai tentar responder a todos, o que não der tempo a gente vai responder posteriormente. Se eu achar que vale até a interrupção, vou estar dando uma olhada aqui, até dou uma interrompida, se for o caso. Vocês vão colocando aí no chat. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Eu vou fechar a câmera aqui, depois a gente abre de novo, só para não prejudicar a conexão, tá bom, pessoal? Vai lá, Rachid, com você de novo. Legal. Obrigado, Danilo, Marcelo. É muito bom ter vocês aqui. Pessoal, gostaria de saber se vocês estão ouvindo e vendo a gente bem, se a conexão está boa. Então, eu peço para que utilizem aqui o espaço de perguntas para fazer perguntas e para se comunicar com a gente também. Legal, o Thiago já respondeu aqui, está tudo ok. Legal, bacana, pessoal. Então, vamos seguir, porque a gente tem 1 horinha de treinamento, vai das 11 ao meio-dia. São 50 minutos de apresentação e 10 minutos para perguntas e esclarecimentos, tá? O microfone de todo mundo vai estar mutado e vocês têm esse espaço aqui de perguntas para estar, o espaço que fica no menu aqui do webinário para estar fazendo as perguntas, tá? Se puder passar o slide, Danilo. Legal, então essa é a tela do GoToWebinar. A gente tem o painel de controle, mais um slide, e aqui é a parte de perguntas, que aqui algumas pessoas já estão mandando para a gente. Muito obrigado a todos, tá? Então, se você puder passar o slide, Danilo. Legal, então um pouco dos nossos valores, a Sparexarco, ela tem alguns valores, eu vou apresentar rapidamente para vocês, um dos nossos principais valores, né? Todos são importantes, mas um que a gente preza muito, que é a segurança. O próximo valor é a colaboração, o próximo é o foco no cliente, e tem mais 3, que é excelência, respeito e, por fim, a integridade. Tá? Então, a gente sempre se baseia nesses 6 pilares, esses 6 valores dentro da companhia. Tá? Então, o momento de segurança vai ser apresentado aí pelo Danilo e Marcelo, então fiquem à vontade aí, pessoal. Valeu, Rachid. Cá estamos novamente, né? Muito pertinente a gente falar sobre queimadura, né? A Sparexarco, ela preza muito por segurança. Então, uma vez que a gente vai comentar aqui sobre purgadores de vapor, então é importante a gente comentar também quais são os primeiros socorros num eventual aí, contato, né, com superfície quente.
e o que a gente pode fazer para né, se recuperar o mais rápido possível, quais são os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Então, a gente, bem brevemente aqui, né, a gente conhece que temos 3 níveis, né, 3 graus de queimaduras, né? Então, a primeira é aquela mais superficial, que fica na camada externa da pele, tá? Então, ela não chega a penetrar, né? A queimadura acaba não atingindo a camada derme, tá? O segundo grau já é um pouquinho mais profundo, né? Já começa ali a atingir o sistema nervoso, né? Já chega na derme, da nossa camada, né? De pele. E, por fim, o terceiro grau já é o mais agressivo, né? Que a gente já acaba necrosando, né? Já acaba alcançando ali a camada de gordura. Então, aqui tem mais uma ilustração trazendo um comparativo, ainda que seja não uma foto real, mas uma ilustração mostrando os 3 níveis, né? A gente observa aqui que o primeiro, como eu comentei anteriormente, é uma queimadura mais da superfície, né? Ela é um pouco mais irritante, enquanto a segunda já começa a ter umas bolhas mais, né? Tem um maior volume de bolhas, né? E acaba sendo um pouco mais profunda aí a queimadura. E a terceira, ela já é mais agressiva, né? Já acaba atingindo as camadas mais profundas da pele. Tá? E o que fazer em cada situação, né? Então, imaginando que no primeiro grau ali, foi só na superfície, a recomendação é sempre lavar muito com água fria, tá certo? Então, procura ali água corrente, deixa a água passar na superfície, você precisa resfriar, tá? Essa região que foi afetada. E aqui, até destaquei aqui como em vermelho, né, para não usar gelo, porque o gelo acaba queimando também. E também não estourar as bolhas, né, porque as bolhas acabam resfriando ali, né? Tem um líquido natural que o nosso organismo produz e acaba resfriando ali a região, tá? Quando acontecer uma queimadura de segundo grau, também continue resfriando o local e já procure um médico, tá? É importante ali, quando você tiver uma queimadura de segundo grau, também não estourar as bolhas, tá? E aí, quando chegar lá no primeiro socorro, né, no primeiro atendimento, aí os especialistas vão fazer os primeiros atendimentos e aí eles vão ter como prosseguir ali para poder fazer a limpeza das bolhas, para poder fazer o curativo e fazer o melhor atendimento possível. E, por fim, o terceiro grau, né, já procure imediatamente um médico, né, vai direto ao pronto-socorro, tenha sempre o acompanhamento de alguém para poder fazer a internação contigo, né, uma vez que o primeiro socorro não vai ser negligenciado, vai ter que ser feito o atendimento, mas é importante você ter essa análise e já fazer o primeiro socorro ali no primeiro atendimento, não você mesmo, mas ir até direcionado a um atendimento. Basicamente é isso, mas o que é importante também a gente lembrar que os mitos de aplicar café, aplicar pó, açúcar, qualquer coisa que não é recomendado, evitar, tá? Então, trouxe esse tema aqui para nós, né, uma vez que a gente vai falar sobre purgadores, e a gente sabe que purgadores têm a superfície quente, então, um eventual acidente, pode ser que a gente se depare com alguma situação similar a essas 3 aqui, esses 3 graus de queimadura. É isso que eu precisava falar para vocês e vou devolver a palavra novamente ao Rashid. Maravilha, Danilo. Obrigado aí pela apresentação. Muito importante aí, qualquer caso aí de queimadura, é sempre bom estar atento, né? Principalmente a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro grau, né? Bacana demais. Eu acho que é um tema bem importante, porque a gente não espera e em dado momento pode ser que aconteça e é sempre bom a gente saber o que fazer, né? Eu mesmo não sabia que de primeiro grau você podia passar água, né? Eu achava que você já tinha que procurar já alguma ajuda médica, correr, né, para o hospital, que é um caso, uma questão muito séria a queimadura. Né? Então, Danilo, obrigado mesmo. E eu vou agora apresentar um pouco rapidamente aí sobre o grupo, tá? É bem rápido para a gente já dar início ao treinamento, tá? Então, conheça um pouco do nosso grupo, tá? Se você puder passar o slide, Danilo. O nosso grupo é um grupo global e ele é dividido em 3 partes, em 2, na verdade, e um deles tem uma subdivisão, né, 2 subdivisões. Então, a primeira parte, que é a gestão de energia térmica, tem 2 subdivisões, que é a Steam Specialties, que é da onde a gente fala, e a Electric Thermal Solutions, que tem a Chromalox e a Thermocox, né? E dentro da Steam Specialty, a gente tem Spark Sarco e a Gestra, né, que a gente trata mais de sistemas de vapor, a Chromalox e a Thermocox de aquecimento elétrico, e uma outra divisão, que é a divisão da Watson Marlow, que trabalha especificamente com bombas peristálticas
e tecnologias de fluidos. Então, a gente tem uma cobertura global, como eu disse, a gente tem 146 unidades operacionais, escritórios de vendas em 21 países e presença indireta em 67 países, tá? Mas a gente atende, né? A gente atende clientes em mais de 165 países atualmente, tá? Então, é praticamente quase todos os países do mundo, né? E a gente tem um time aí bastante, né, um time bem grande, né, que são mais de 10 mil funcionários, e de engenheiros de vendas, a gente tem mais de 2.100 engenheiros de venda, tá? As nossas fábricas, temos 29 unidades fabris em 14 países, né? A gente tem aqui EMEA, né, Reino Unido, França, Alemanha, parte ali da Europa, Américas e na Ásia, né? A gente tem também algumas fábricas. Aqui no Brasil, a gente tem duas fábricas, que é a fábrica em Cotia e a fábrica em Sorocaba, que é a da ITER Controls, tá? Então, é isso. Próximo slide aqui no Brasil, a gente tem a nossa fábrica da Spark em Cotia, a fábrica em Sorocaba da ITER, e a gente tem alguns escritórios espalhados por alguns estados, né? A gente atende aí, mas a gente tem atuação não só nas regiões onde estão nossos escritórios, mas também em outras regiões com vendedores externos, né? Então, a gente também atende Amazonas, Roraima, Acre, a gente tem a atuação nessa região também, tá? A gente atua desde a geração de vapor até o retorno de condensado, né? Aqui ele está bem detalhado, vocês podem olhar com o que a gente trabalha em cada em cada um desses segmentos aí do loop do vapor. Então, geração de vapor, distribuição de vapor e retorno de condensado, tá? Acho que isso aqui, boa parte das pessoas que estão aqui hoje já devem saber, né? Que a gente atua em todo o loop do vapor, né? Então, se você puder passar o slide, Danilo. A gente é mais que um fornecedor de produtos, a gente também tem treinamentos, a gente tem assistência técnica, a gente faz auditoria energética e a gente tem uma range aí de produtos bastante extensa para várias áreas aí dentro do loop do vapor, né? Sistema de troca térmica, geração de vapor limpo, etc. Tá? Pode passar o slide, Danilo. Então, a gente é uma empresa hoje focada em sustentabilidade. No ano de 2020, a gente economizou mais de 18 milhões de toneladas de emissões de CO2, o que equivale à retirada de quase 9 milhões de carros de circulação, né? Então, esse é só um dado para as pessoas terem um pouco de ideia de como a gente atua, né? Como os nossos produtos têm esse foco de sustentabilidade e trazem um resultado expressivo, tá? Por fim, nossos treinamentos, eu vou deixar um segundinho aí na tela para vocês. Quem tiver com o celular na mão, pode apontar o celular para a tela, vocês vão ter um QR Code aí que vai direto para a nossa agenda de treinamentos. A gente tem uma agenda de treinamentos presenciais agora no segundo semestre, que vai acontecer em alguns estados do país, principalmente na região aqui do Sudeste, mas a gente tem também sul do Brasil e Nordeste também, tem alguns cursos que vão ocorrer, tá? Então, só mais alguns segundinhos aí, apontem o celular, vão dar uma olhada na nossa agenda, que vale muito a pena, cara. São treinamentos que são treinamentos aprofundados, treinamentos focados em sustentabilidade, em geração de vapor, em gerenciamento de purgador. Então, vale muito a pena dar uma olhada, tá? Então, é isso. Se puder passar, acho que é o último slide, se não me engano, né, Danilo? Claro. É isso, já vai começar. Então, bom treinamento a todos. Valeu, Rachid. Obrigado aí pela introdução. Bom, novamente aqui é um prazer falar com vocês, tá? Nesse webinar que a gente vai comentar sobre os benefícios sustentáveis do gerenciamento eficaz de purgador de vapor. Então, para a gente começar, né, já que a gente vai falar sobre purgador de vapor, é importante a gente colocar todo mundo na mesma página e entender qual que é a função do purgador de vapor. Então, aqui está na tela, né, a gente consegue observar que a principal função do purgador qualquer é descarregar o condensado e, ao mesmo tempo, não permitir o escape do vapor vivo. Basicamente é isso mesmo, tá? Então, não tem... O purgador, simplesmente, a função dele é essa, tá? Segurar o condensado e permitir que o vapor fique na linha, tá? Então, basicamente é isso. Então,
não tem segredo, é importante a gente entender a aplicação ou a função do purgador para a gente poder ver onde que ele se enquadra aqui nesse webinar para entender os benefícios que o purgador pode trazer, a gente fazendo uma gestão mais eficiente, tá, do nosso sistema. Então, entendido qual que é a função do purgador de vapor, agora a gente precisa entender por que é importante remover o condensado. Ora, se o purgador, a função dele é remover condensado, por que é importante a gente fazer essa remoção? Então, colocamos aqui 3 principais benefícios, né? Que a primeira é melhorar a eficiência do sistema de vapor, pensando assim, uma vez que a gente tem vapor seco na linha, uma vez que a gente já remove esse condensado, a gente vai ter uma maior troca térmica, né? A gente vai ter uma maior eficiência do nosso sistema, tá? A segunda razão para tirar o condensado é que a gente vai ter umas condições operacionais mais estáveis. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma menor frequência de manutenção, porque no sistema de vapor, o condensado ele é prejudicial para o sistema. Tá? Então, o purgador tem justamente esse papel de garantir um sistema plenamente em funcionamento com vapor. Tá? E uma outra importante razão aqui, muito concomitante com a concentração mais estável, é justamente prolongar a vida útil dos equipamentos. Né? Muitas das vezes pode ocorrer golpe de ariete, que são condensado retido na linha, né, que não foi removido pelo purgador, e esse condensado ele pode danificar os equipamentos. Né? Um dos grandes exemplos e dos mais profissionais é com os trocadores de calor, né, que acabam até rompendo as placas, enfim, acabam danificando. Então, o purgador tem esse papel justamente de manter vapor na linha, né, ou no equipamento, ou no seu ponto de interesse, e remover o condensado. Tá? A remoção eficiente do condensado evita. O que ele evita? Né? Qual que é os malefícios que mantêm o condensado na linha? Uma delas é instabilidade no controle de temperatura, porque a gente sabe que o vapor ele é mais eficiente, né, ele no estado gasoso, fazer a troca térmica, então o condensado ele acaba prejudicando essa estabilidade, né, estabilidade no controle da temperatura. Outro problema é com a qualidade do produto, porque tem aplicações que você precisa justamente injetar vapor direto no produto, ou talvez não diretamente, mas você pode acabar prejudicando ali com condensado dentro, né, do seu sistema, um produto com qualidade que não é interessante para o seu mercado, né, para o seu meio. Um outro ponto que é desinteressante manter condensado também é que ele causa corrosão, né, na superfície, muitas vezes dentro da própria tubulação ou dentro dos equipamentos. Então, quanto menos condensado tiver na linha, mais interessante é para o processo. E como eu comentei já, né, o próprio golpe de ariete também, que causa danos aos equipamentos, né, que é o martelo hidráulico, conhecido em alguns termos, né, em algumas literaturas, também é desinteressante. Então, a importância da remoção do condensado são por esses motivos que eu coloquei. Então, deve-se, né, ter purgadores sadios nas linhas para justamente manter unicamente vapor o máximo possível, né, claro, obviamente, dentro de algumas condições que a gente vai até apresentar aqui também, sobre boas práticas de instalação. Tá? Continuando aqui, importante a gente comentar sobre o ciclo do vapor. Tá? O Rashid, na apresentação institucional, ele comentou sobre onde que a Spark Sarco atua, e aqui eu vou mostrar muito próximo do que ele comentou, só que com um pouco mais, com uma outra visão. Tá? Então, o ciclo do vapor, basicamente, são 4 etapas. Tá? Eu vou detalhar cada uma delas aqui, começando pela geração, que é lá na casa de caldeira, onde você entra com água de alimentação e combustível, né, e energia, onde você aquece essa água e gera vapor, tá? Que é o produto que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação. Então, uma vez gerado o vapor, esse vapor ele é distribuído em toda a planta. Essa distribuição é importante, onde você tem que ter as tubulações bem dimensionadas, né, bem especificadas. E então, a partir dessa distribuição, você faz o consumo desse vapor. Esse consumo, né, em algumas literaturas, é conhecido como utilização do vapor, que são diretamente nos equipamentos que você tem na sua fábrica, né? Seja em cilindros secadores, sejam em trocadores de calor, sejam em reatores, seja também em tachos, enfim, qualquer que seja o equipamento que você precisa ter esse vapor como utilidade para você poder ter seu produto, né, ou diretamente produto final, ou acabar subsidiando, né, ali você ter o seu produto final de outra maneira.
Lembrando que aqui a gente está com a linha carregada, né, falando assim, jocosamente, com vapor, tá? E aí esse vapor, a partir do momento que você troca energia, ele condensa, né? Ele volta ao estado líquido. E aí essa transformação de fase, muitas das vezes se descarta esse condensado. Então, aqui eu estou comentando do ciclo, eu contei 3 estágios do ciclo do vapor: a geração, distribuição e a utilização, ou consumo. E aí, muitas das vezes, como estou dizendo aqui, ele é descartado. Para fechar o ciclo, é interessante que esse condensado ele retorne para a casa de caldeira, né? Para a gente ter um sistema sustentável, para ter um sistema fechado, né? E retornando esse condensado, a gente pode ter equipamentos com sistema de bombeamento que joga para a caldeira de volta, né? E aí a gente teria, em tese, a gente vai abordar isso um pouco mais adiante, menor consumo de água. Consequentemente, menor consumo de água, também a gente vai ter menor combustível, ou menor consumo de combustível, porque esse condensado já vai ter uma energia contida, né? Ele vai ter uma temperatura elevada. Ou seja, a partir do momento que você entrar com essa água de retorno de condensado na caldeira, né, alimentando ela novamente, você não precisa sair da temperatura de alimentação, que muitas das vezes é 24, 25 graus, dependendo da região, até a temperatura de evaporação. Então, esse condensado já vai ter uma energia, seja 30, 40, 50, 60 graus, você vai ter uma rampa menor, né? Você vai ter um delta menor para poder atingir a temperatura de evaporação. Então, a gente vai ter um exemplo aqui com números para poder ilustrar um pouco melhor, tá? E aí, onde temos purgador de vapor nesse ciclo aqui? Então, vamos fazer um check aqui. Na geração de caldeira, a gente tem purgador de vapor, tá? Na distribuição também a gente tem purgadores de vapor, seja no trecho final de linha. Nos equipamentos também temos purgadores de vapor. E no retorno de condensado também podemos ter purgadores de vapor. Então, a gente vê aqui que purgadores de vapor está em todo o ciclo de geração do vapor, né? Geração, utilização, distribuição, retorno. Então, você visitando a sua planta, você vai ver aí que tem purgadores em todas as áreas. E aí a gente vê o quão importante é a gente ter esses equipamentos, né, esses purgadores, e quão vai ser importante, né, a gente vai conhecer aqui nessa apresentação, nesse webinar, manter esses purgadores em pleno funcionamento e qual é a importância desses purgadores para um sistema sustentável. Então, por que é importante recuperar o condensado? Né, que é aquele trecho final ali que eu comentei, né, falamos de todo o ciclo, e aí o último ciclo que seria recuperar o condensado, né, retornar o condensado. Por que isso é importante? O que ele ajuda? Né? Então, a recuperação eficiente do condensado ela pode ajudar como? Conformidade com os padrões de efluentes ambientais. Por exemplo, aqui em São Paulo, a CETESB limita o descarte de até 40 graus Celsius de qualquer fluido para a rede. Assim, claro, eu estou falando de vapor, tá? Então, qualquer fluido, água, né? Para a rede, para fora, descartar. Então, mais que 40 graus não é permitido. Então, o retorno de condensado também ajuda nisso, né? Porque você estaria com o ciclo fechado e estaria utilizando qualquer condensado acima de 40 graus e estaria jogando para dentro da caldeira. Claro, menos que isso também, obviamente, mas é que muitas das vezes acaba se descartando esse condensado abaixo de 40 para não ter esse benefício, né? Esse privilégio aqui de ter energia dentro da caldeira recuperada. Economia no consumo de água e de seu tratamento, como eu comentei, retornando o condensado, você vai ter economia de água, né, da alimentação, obviamente, a economia de combustível, né, redução também, isso aqui é bastante importante, a gente fala muito de sustentabilidade, o Rashid focou bastante aí nos últimos slides da parte institucional sobre a importância, né, sobre a participação da Spark-Sarc na redução, né, na sustentabilidade, e, consequentemente, na redução de emissão dos gases de efeito estufa, né, o GE. Então, bastante interessante esse ponto também, porque uma vez que a gente está reduzindo o consumo de combustível, a gente está emitindo menos gases do efeito estufa. E aqui tem esse quadro bastante interessante, que é conhecido por alguns, ou talvez pela grande maioria dos que estão aqui assistindo, entendendo que para cada 6 graus Celsius de aumento na temperatura de retorno, né, da água de alimentação da caldeira, a gente tem aproximadamente 1% de ganho de economia de combustível. Tá? Então, a gente vê aqui, né, do exemplo que eu dei, se a gente, por exemplo, tem uma água hoje que entra, né, água de alimentação, água de make-up de 25 graus, e aí a gente tem um retorno de condensado de 31, né, a gente tem um ganho aí de 6 graus Celsius na temperatura da água de alimentação, a gente teria uma economia de 1% de combustível. Né? Então, aqui já começa a entender a importância, né, desse retorno de condensado, e aí a gente segue aqui com um exemplo prático. Tá?
Marcelo, se tiver alguma dúvida aí, ou alguma dúvida que o pessoal já colocar, ou você quiser complementar, fica à vontade, tá? Sobre, então, a recuperação de condensado, então a gente tem aqui um exemplo prático, tá? Então, considerando aqui o gás natural, um combustível bastante comum aqui no Brasil, tá? O retorno, considerando aqui 8 toneladas por hora, atuando aqui, né, o regime de operação de 8.640 horas, que é equivalente a 24 horas por dia, 30 dias por mês, né, 12 meses por ano, tá? Todo instante. O custo estimado de água efluentes aqui em São Paulo é de aproximadamente R$10 a tonelada do tratamento. O aumento de temperatura aqui, a gente está considerando 60 graus Celsius. Tá? É um exemplo aqui muito comum, uma alimentação de 30, né, de make-up 30, dependendo da região, e aí a gente estaria retornando aqui 90 graus Celsius. Tá? Então, o delta seria de 60. O custo do combustível aqui em São Paulo, a média é de R$4,60 ou metro cúbico, e a energia fornecida pelo combustível de 39.300, aproximadamente aqui 39.350 kJ por metro cúbico. Tá? A fórmula que a gente aplica para a gente saber a economia de combustível é simples. Tá? Então, a gente vai pegar aqui a vazão, né, de condensado, que a gente pretende retornar, a gente multiplica pelo regime de operação da caldeira, e aí a gente multiplica também pela temperatura de retorno, né, que é o delta, que a gente estaria ganhando. Aí a gente coloca o calor específico do gás natural, e também a gente multiplica pelo custo desse combustível e divide tudo isso pela energia fornecida pelo combustível. Nesse exemplo aqui, a economia é de R$2.029.501 por ano. Tá? Então, só esse retorno de 60 graus Celsius aqui, a gente teria esse ganho com esse exemplo aqui natural. Tá? E com água. Tá? A fórmula também é muito próxima, bem simples. A gente vai pegar ali a vazão de retorno de condensado, vai multiplicar pelo regime da caldeira, tá? E multiplicar ali também pelo custo agora de efluentes. Como eu dei o exemplo aqui em São Paulo, a média é mais ou menos R$10 a tonelada de tratamento, e dividir tudo isso por 1.000 para colocar na mesma base. E aí a economia em torno de quase, né, R$700 mil por ano de economia de água. Então a gente vê que só nesse exemplo aqui, que é bastante simples, né, um exemplo para ter um melhor entendimento, né, para ilustrar um pouco melhor do que a gente vai falar aqui nesse webinar. Então a gente teria um retorno de R$2.720.000 por ano. Claro, isso retornando 100% do condensado. Tá? Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Só fazer, como é pertinente a pergunta aqui, acho que vale a pena dar uma interrompida. Desculpa. O Ivan Nakamura perguntou se vale a pena investir em retornar o condensado de purgadores de linha. E se sim, como é feito para coletar e enviar para a caldeira de vários pontos de distâncias diferentes. Legal. É só uma referência, posso até responder? Claro, porque eu achei que faz um gancho muito bem com esse slide aí. Claro. Esse slide mostra, recuperar todo o condensado, que depois o Danilo vai dar outros exemplos, mas que não é recuperado. Estamos falando em 8 toneladas de vapor, 8.000 quilos por hora, e aí a gente vê que os números são bastante significativos. Hoje, cada vez mais, retornar condensado de drenagem de linha tem se mostrado viável, porque tem não só os aspectos que estão sendo mostrados aí, de economia de combustível, de economia de água tratada, mas também por questões ambientais, como Danilo falou, questão de emissão. E se a gente for fazer uma conta bem grosseira, não é exatamente isso, se você pegar aqui uma drenagem de linha que tenha, em vez de, estamos falando de 8.000 quilos, que tenha 1.000 vezes 8 quilos por hora, a gente está falando numa economia de R$2.000 por ano. É claro que cada caso tem que ser estudado, Ivan, de acordo com o layout. Às vezes, um ponto lá no final, talvez, eventualmente, possa não ser viável, mas a gente junta as questões de viabilidade com o layout do projeto de cada instalação para fazer esse estudo, de repente fazer uma linha única coletando todos esses pontos, ou utilizar um retorno de condensado que está vindo de processo e conectar esse purgador, mas aí tem que tomar cuidado com as pressões. Mas, a princípio, a resposta é sim, Ivan, e a viabilidade, o estudo tem que ser feito caso a caso. Tá? Obrigado, Danilo. Imagina. Obrigado você, Gober. Obrigado pela pergunta, Ivan. Acho que esclareceu aí, né? O Marcelo sempre providencial e foi bastante pertinente aqui no slide. Valeu, Marcelo. Obrigado. Retomando aqui, então, comentei, né? O Marcelo aqui também já fez o gancho sobre as emissões do gás de efeito estufa, né? E a gente também tem ganho com isso.
Sim, também há redução nas emissões de gases de efeito estufa, né? Uma vez que a gente estaria retornando condensado, né? Muito do gancho, muito bacana essa pergunta do Ivan. Uma vez que a gente estaria retornando condensado, é uma reação em cadeia, né? Vai ter menos consumo de água também vai acabar tendo menos consumo de combustível, menos consumo de combustível, você tem menos emissões de gases de efeito estufa, né? Pegando o mesmo exemplo prático, né, do que eu trouxe do slide anterior, para a condição atual, considerando sem retorno de condensado. Então, imagina que não temos o retorno, não tem aquele trecho, a quarta etapa do ciclo do vapor. Tá? Então, como se a caldeira estivesse descartando todas aquelas 8 toneladas de produção, tá? Convertendo aquilo ali, fazendo a queima do combustível e emitindo para a atmosfera, ela estaria emitindo aproximadamente 11 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Tá? Isso aqui vai ser importante eu trazer essa informação, porque o próximo slide aqui a gente vai trazer um sumário executivo comparando um retorno de 100% de condensado. Então, aqui a gente tem os valores, né? Agora, do slide anterior que eu coloquei que não estaríamos retornando 100% de condensado, a gente teria uma emissão de quase 11 mil toneladas de CO2 equivalentes por ano. Retornando 100%, a gente vai ter uma redução, esses valores aqui são de redução, tá? Então, de redução de CO2 de 1.000 toneladas e 38 quilos por ano de CO2 equivalente. Isso retornando 100%, tá? Economia financeira, como já mostrei, né, 2.720 mil por ano, tá? De água de 69.120 metros cúbicos ou 691 mil reais por ano, e de energia 20 mil gigajoules por ano. Aí eu vou trazer aqui um comparativo, né? Aqui é 100%, né? Parece utópico e tudo, então vou trazer 10%, que é o que o Marcelo até deu como exemplo, né? Que seria 2 mil reais ali no purgador que estaria só descartando 8 toneladas, 8 quilos por hora. Então, também trouxe aqui um slide ilustrando 10% de retorno. Tá? Isso aqui é importante mostrar porque muitas das vezes você pode não ter condição de retornar 100% ou muito próximo disso. Então, qualquer ganho, qualquer 10% que você conseguir retornar, você já tem ganhos, né, consideráveis. Seja numa pequena, numa média, numa grande empresa. Deste exemplo aqui, a gente teria um ganho de 272 mil reais por ano. Tá? E aí, de CO2, né, de gás carbônico equivalente, teria 103 toneladas por ano também, tá? Então, é bastante legal essa comparação, e aí eu vou acionar o Marcelo aqui para ver se ele tem algum exemplo, algum caso, né, específico, né, algum caso que a gente tem de algum retorno próximo de 100%. Você tem algum comentário, Marcelo? Como eu comentei, eu cuido das contas estratégicas da companhia, né? Então, são grandes contas, normalmente são empresas que já têm contratos de manutenção, já têm um foco bem específico nessa área, fazem um trabalho bem detalhado, buscando aí o estado da arte aí no retorno de condensado. Então, só vale comentar que, retornar 100% condensado, essas empresas, né, que às vezes, estamos falando de grupos, às vezes com 10, 20 fábricas, elas já têm como meta e estão atingindo índice de retorno da ordem de... A meta de uma delas, por exemplo, é 95%, e já várias fábricas já estão acima dos 90% e muitas atingindo 95%. Só para não parecer alguma coisa utópica, é algo que já está sendo conseguido, perseguido e conseguido por algumas empresas aí, e acho que deve ser buscado, obviamente, alguns processos que vão ter injeção direta de vapor, você não vai conseguir retornar esse condensado, mas é só para dar um parâmetro de referência. Muito legal, é bem bacana isso, comentar, porque já é realidade, né? E aí a gente, com esse cliente que o Marcelo comentou, é um parceiro nosso, né? Firmamos uma parceria muito bacana, e aí a Spark Sarco tem essa meta, né? Assumimos essa meta junto com o cliente, né? O cliente falou que a meta dele era 95% e a gente assumiu essa meta e a gente trabalha juntos, né? Para garantir esses 95% de condensado, né, de retorno de condensado. Então, muito legal esse exemplo do Marcelo, né, para mostrar para vocês aqui o quão é possível a gente conseguir isso, né? Claro, tem trabalho, tem todo um corpo por trás para trabalhar com isso, mas é muito legal. Valeu, Marcelo. Seguindo aqui, então, aqui uma pergunta que eu vou ter que fazer para o Marcelo, tá, Marcelo? De novo, se a gente só retornar o condensado, né, a gente já garante só por isso aí, retornamos lá o condensado. A gente consegue garantir menor consumo de água e combustível? O Danilo me convidou para participar, ele só não me falou as pegadinhas. Eu olhando assim a pergunta, retornar o condensado, menor consumo, a minha resposta é sim, mas estou achando que veio um não sei. Mas a grosso modo eu responder sim. Tá.
a gente combinou aqui de fazer justamente essa provocação, tá? Porque muitas vezes eu falo assim, retornei o condensado, então já estou garantindo aí menor consumo, né? O Danilo tá comentando aqui que no ciclo do vapor, eu coletar, né, junto com a pergunta do Ivan, eu pegar esse condensado e já jogar direto na minha caldeira, eu vou ter retorno, né? Vou ter redução no consumo de água e de combustível? Quem fala que sim, mas e os purgadores estiver vazando, né? Porque uma vez que os purgadores estão vazando, tem aqui, né, alguns vídeos que eu trouxe para lá, né? Vou ter com condensado, né? Tá lá dentro, jogando dentro da minha caldeira, mas eu tô com os purgadores todos nesse estado aí, ó, vazando para fora, né? Vazando para a atmosfera. Uma das vezes também vazando falha aberta. Eu vou detalhar aqui alguns tipos de falha que os purgadores apresentam. E aí isso aqui são, né? É vapor. A caldeira lá tá tentando suprir essa perda que você está tendo aqui para a atmosfera, né? Você não está reaproveitando você não está aproveitando na essência aqui o vapor, né? Isso tudo, tá vendo? Ó, tá lá, tudo vapor jogando fora, né? Esse último aqui não dá nem para ver o purgador na realidade. Então não basta a gente só fazer o retorno de condensado, a gente tem que preservar também os purgadores. Isso aí são cifras, né? São dinheiro saindo ali, né? Então a gente estaria perdendo dinheiro, né, junto com esse vapor. Então, alguns problemas, né, como eu já dei o gancho do slide anterior para fora, né, alguns problemas com os purgadores de vapor. Então, primeiro, né, aqui como comentei alguns, tem muitos outros, então, falha fechado. Então, imaginando ali o purgador está, né, a gente usa o termo muitas das vezes trapeado, né, o purgador está travado, está bloqueado, né, ou falha fechado, o que acontece? Ele vai reter condensado dentro da linha. Isso aí pode causar golpe de Ariete, como eu comentei antes, né, que era uma das importâncias do purgador de vapor, é ele exatamente eliminar esse condensado para evitar esses problemas aqui, né? Seja golpe de Ariete, choque térmico, corrosão, né, na superfície interna, parada de produção, tá? Outro importante problema que acaba acontecendo com o purgador de vapor, né? Um purgador que estaria não passando por manutenção, também a falha em aberto. Então, o que isso acontece, né? Então, as consequências são de sobrepressão no sistema de retorno, né? Que o Marcelo até comentou isso, né? Tem que o purgador tem que trabalhar na sua plenitude e evitar que tenha sobrepressão no sistema de retorno, né? O teu purgador com falha aberta, você vai acabar sobrecarregando o seu retorno de condensado e também, consequentemente, também perda de energia. Outra falha comum também é vazamento externo, que são esses 3 exemplos que eu mostrei, que são mais fáceis de visualizar, né? Que das consequências aqui desse vazamento externo pode ser segurança, seja por queimadura, como eu já até fiz um momento de segurança, pode ser também até algum escorregamento, né? Porque vai condensar esse vapor, ele vai criar uma poça ali na região e pode causar algum escorregamento. E de novo aqui perda de energia. Então, desses dois últimos, tanto falha aberta como falha de vazamento externo, temos aqui perda de energia. Né? Perda de energia, né, é perda de dinheiro, né? Então a gente teria eu esqueci o termo correto aqui, mas a gente estaria desperdiçando, né, vapor, consequentemente perdendo dinheiro. Então, já adiantei aqui, né? Então, desperdício de energia, dinheiro e aumento dos custos de produção, porque o vapor está diretamente ligado ao custo do produto. Então, você reduzindo essas perdas de energia, você consegue até reduzir seus custos de produção, ou até mesmo aí, se você optar por não reduzir o custo, save. Tá? E aí, uma coisa bastante interessante, né? Principalmente nesses dois últimos, tanto falha aberta quanto vazamento externo, o sistema vai continuar operando, né? Ele vai continuar operando, você vai continuar produzindo, não vai ter interrupção, diferente do primeiro, né? Diferente do falha fechado, você vai ter seu sistema operando normalmente. A questão é que a caldeira vai estar produzindo ali água para poder suprir, vai estar produzindo vapor para poder suprir esse déficit, né? E aí, o purgador de vapor com falha aberta, ele pode ser difícil de identificar, né? O fácil foi o que eu mostrei ali, né? Com o vapor vazando externo. Então, muito próximo do que a gente está querendo abordar aqui sobre sustentabilidade, isso aqui está muito voltado, né? Eu acho que o Marcelo tem um comentário sobre sobre o vale fechado, né? Tem um ponto aí, Danilo, você falou de Imagina, claro. Sustentabilidade, e você chama a atenção aí no slide aí de perda por purgador com falha aberto, né? Até na experiência que eu tive nos Estados Unidos, hoje muitas empresas já estão fazendo a associação de um valor para purgador quando ele falha fechado. Porque quando ele falha fechado é um pouco mais complicado quantificar, porque quando está aberto você tem como medir, tem como estimar, tem várias maneiras de fazer isso. Quando é fechado, qual que é a perda, né? Vamos falar equivalente por
uma parada de produção, que nem se menciona aí, ou a tubulação se corroer por causa de formação de ácido carbônico e você ter que trocar a tubulação. Aí eu lembro que lá a gente usava como referência, eu trabalhei muito com petroquímicas, fiquei muito no Texas trabalhando com petroquímica. Então, tinha um trabalho da Exxon que ela associou que cada purgador que quebra fechado, ela fez um estudo quanto que eram os impactos, equivalia a 30 libras por hora, né? Isso aí dá 15 quilos por hora de perda equivalente. Se você quiser colocar, eu tenho tantos purgadores fechados, equivale a perder 15 quilos por hora, uma perda equivalente. Então, esses com falha fechada, na conta de sustentabilidade, assumindo esses valores que são discutidos caso a caso, mas tem como referência aí da Exxon, poderíamos usar isso. E até fiz uma consulta recente para ver como anda, como o pessoal tem feito. A Marathon, que é um dos nossos grandes contas aí que a gente tem em contrato, já colocou esse valor para 50, né, em função do custo deles, da situação, do estudo deles, 50 kg por hora. Então, assim, você consegue quase que associar um vazamento ou fazer uma referência ao purgador fechado para que ele entre nessa conta de sustentabilidade. Isso que eu achei importante falar isso. Paulo, muito legal, muito bom. Valeu, Marcelo. Retomando aqui, outro problema comum também é erro de instalação. Então, a gente vê aqui 2 purgadores do tipo boia, né, instalado aqui, mas a princípio, até porque quem instalou parece que tá tudo certo, né? Então, qual que é a maneira adequada para montar esse purgador em exemplo aqui, né, de tantos outros? Então, ali a gente vê que a tampa dele, na primeira imagem, está na posição, né, tá para cima, né, e nesse segundo aqui a posição da tampa está para baixo, né? Isso aqui, o que reflete? A boia, né? A boia, ela vai estar, vai estar fechando aqui a sede, ou na próxima aqui ela vai estar com a boia para baixo, né? E onde que é a posição adequada é na horizontal, né? Então, aqui está em corte, aqui dá para ver, né, o quarto de corte, dá para ver direito aqui a boia, a posição dela. O que acontece nesses 2 casos? Por mais que o purgador não esteja falhando, né, aqui você está forçando a boia a ou fechar, né, fazer a falha fechada dela, ou permitir a passagem do vapor. E a gente não quer permitir a passagem do vapor, a gente quer permitir a passagem só do condensado, né? Esse é o princípio de funcionamento do purgador de vapor. Então, não basta você somente fazer manutenção. A instalação, né, a boa prática de instalação também é bastante importante. Aqui é somente um exemplo do purgador do tipo boia, tá? Mas para qualquer outro tipo de purgador, seja termodinâmico, balde invertido, termostático, você também tem que prestar atenção na instalação dele, né, na boa prática de instalação. Isso normalmente está no manual do produto, então você visita o manual do produto, vê como é que é a instalação, e aí você aplica para já mitigar os erros, né, para você diminuir as possibilidades de erros de instalação, né, para manter o purgador em funcionamento. Como garantir o adequado funcionamento dos purgadores de vapor, né? Então, de novo, correta seleção e dimensionamento, né? Tem falado bastante já até agora, né? As boas práticas de instalação foi o slide anterior, né? Então é importante a gente entender qual que é o purgador de vapor, né? Qual que é a aplicação, dimensionar ele adequadamente e fazer a correta instalação dele, e também a manutenção. Então não basta a gente só identificar qual é o purgador adequado, dimensionar ele adequadamente, instalar ele adequadamente e não fazer manutenção, largar ele lá, né? Então é importante fazer manutenção. E aqui, muito conhecido, eu vou trazer os 3 tipos de manutenção, seja a corretiva, que é aquela que já aconteceu a avaria, então deu problema, você vai lá, para ali para poder fazer manutenção. A preventiva, né, que é aquela regular, né, que você já determina ali um prazo para você poder fazer manutenção independentemente da condição do equipamento. Seja ele está funcionando ou não está funcionando, você para e faz a manutenção. E, por fim, a preditiva, né, que ela se baseia, né, no constante ali, monitoramento do equipamento, né, em funcionamento, e você trabalha muito com previsão de avarias. Então, ela é muito... você tem uma sistemática bastante mais interessante na preditiva, né? E a gente vai abordar a preditiva aqui, porque ela é muito do que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? Então, as intervenções pontuais, aqui tem um gráfico bastante bacana, bastante interessante, mostra para a gente intervenções onde clientes acabam fazendo para manutenção. Então, espera-se, né, que as perdas, e aqui é o tempo, então espera-se que o purgador chega, né, o equipamento aqui, mas eu estou trazendo para o purgador, chega no máximo, no momento que você não tem mais o que fazer, você tem que fazer manutenção. E aí cai, ele volta, né, você faz manutenção, seria essa linha, e aí depois ele volta a operar, né, aí volta a operar, volta a ter falhas, volta a ter falhas, volta a ter falhas, e chega no momento que você precisa parar porque não tem mais condição,
faz a manutenção de novo. Então, é muito pontual. Então, ali são situações que você acaba fazendo manutenção sempre que o purgador acaba quebrando, né? Ou quando você tem já as datas pré-definidas ali na preventiva. Por outro lado, né, numa intervenção, uma sistemática já mais consolidada, a gente joga essa média lá para baixo, né? Então, você tem uma, como se eu posso dizer assim, uma homogeneização da manutenção, né, do seu sistema. Então, você acaba não esperando chegar na criticidade do seu sistema, na criticidade do seu equipamento para poder fazer uma manutenção, né? Então, o ideal é sair desse tipo de recorrência de manutenção para uma sistemática de intervenções, tá? E aí, trazendo isso, a gente tem mais esse outro gráfico que é bastante interessante para mostrar que todos os purgadores não são iguais, né? Para acabar até ajudando a você tomar uma ação, né? Para você ter um plano de ação para manutenção. Então, nesse gráfico aqui, onde tem urgência versus o risco, os purgadores que são instalados nas linhas, lembra que lá quando eu comentei sobre o ciclo do vapor, a gente tem purgadores em todo o ciclo, né? Uma delas é na linha de vapor, na distribuição. Não necessariamente são os purgadores, por mais que estejam, né, na curva de menor urgência e menor risco, ele não é de menor importância. Mas comparado aos outros, né, por exemplo, o processo que, uma vez que o purgador de processo falha, né, a gente tem uma urgência de manutenção, porque o seu risco, né, de parada é muito grande. Então, por esse gráfico aqui, a gente consegue elencar as prioridades, né? Isso aqui vai ser bastante interessante, porque quando a gente for falar de manutenção preditiva, para a gente saber onde atuar, tá? Qual purgador que é mais importante, né, dentro de todo o universo de purgadores da minha fábrica? Onde que eu preciso atuar, né, com mais contundência? Seguindo aqui, então, quais as alternativas? Estou falando tanto de problema aqui, mas qual que são as alternativas para manutenção preditiva, né, para aquela manutenção com intervenções, né, mais interessantes para a gente, né? Então, vou trazer dois exemplos aqui. Uma é a visita periódica e diagnóstico dos purgadores em loco, tá? Vou dar mais detalhes daqui a pouco. E o monitoramento online de purgadores. Tá? Então, aqui tem dois exemplos interessantes de alternativas de manutenção preditiva. Então, vamos falar de cada uma delas aqui. Começando pelo diagnóstico, né, de purgadores em loco, né, pela visita periódica de um técnico, onde esse técnico vai de ponto a ponto, né, ele munido de um equipamento que não é intrusivo, né, ele verifica purgadores, né, verifica purgador por purgador, ele faz uma análise desses purgadores, onde esse equipamento aqui ele mede tanto a temperatura de superfície do purgador, ele também é possível você poder escutar o purgador, porque também o purgador ele fala com a gente, né? Ele tem ali o ciclo dele, que aí você consegue verificar se ele está com uma ciclagem alta e ciclagem baixa, tá? E além disso também esse equipamento que ele traz para você o quanto que está vazando, jogando vapor, né, para fora, né? Está descartando vapor, que não é interessante, né? Interessante é reter vapor, tá? E aí uma vez que foi feito todo o levantamento, né, é feita a transferência dos dados coletados, tá certo? De todo esse inventário que você tem de purgadores, é jogado na nuvem, e aí a partir disso gera-se um relatório, né? É feita a análise e gera-se o relatório. Esse relatório aqui ele já dá tanto o desperdício de vapor, né, em volume, e também o desperdício financeiro, tá? Então é bastante interessante que esse tipo de relatório ele já apresenta para você o quanto que você estaria desperdiçando, quanto você estaria jogando dinheiro fora. Tá? A outra alternativa, como eu comentei, né, além da visita em loco, a gente também tem o monitoramento online dos purgadores, tá? Esse aqui já está, né, que tá ilustrado aqui, né, em algumas aplicações e alguns clientes que a Spark chegou a instalar esses monitores, né, esses monitores para fazer monitoramento online. Também são equipamentos não intrusivos, é instalado na superfície da tubulação, próximo do purgador, obviamente, e ele fica acompanhando ali o purgador de vapor, né? Ele vê, ele analisa 3 parâmetros, né? A temperatura do ambiente, né? A ciclagem do purgador e o quanto que está vazando também, né? Assim como o primeiro exemplo que eu dei no slide anterior. Continuando aqui, né, sobre o monitoramento online dos purgadores, esse gráfico que é bastante interessante, né, é uma curva que o Marcelo pode comentar aqui também, implementar com o que eu for falar aqui, mas a curva, essa curva branca aqui é de ciclagem do purgador, tá? Essa aqui é de vazamento, né, e essa aqui é da temperatura do ambiente. Então, a temperatura do ambiente aqui a gente pode até, não vou trazer à tona aqui, né, ela está bem constante. Mas o que a gente observa aqui de interessante, né? Esses pontos aqui embaixo são avaliação a cada 15 dias, tá? Então, se eu não me engano aqui tá um pouco ruim de visualizar, mas acho que é julho, né, Marcelo?
julho, aqui agosto, primeira quinzena de agosto, segunda quinzena de agosto, primeira quinzena de setembro, segunda quinzena de setembro. Tá? O que a gente observa aqui? O purgador ele já estava, né, só pelo gráfico, né, só pela curva de ciclagem, a gente já vê uma rampa que já poderia ter uma atuação aqui. Né? Não vou comentar o instante que foi feita a manutenção, né? A gente observa que foi nesse ponto aqui, mas foi tardio, né? Ele poderia ter atuado já nesse instante aqui, ou mais tardar aqui, quando criou o patamar, né? Já de ciclagem aqui, já estava o purgador já não estava mais não estava fazendo mais o ciclo como ele deveria fazer, né? Já estava num patamar que já estava feita a manutenção. Esperou-se o quê? Um mês e meio aqui praticamente para poder fazer a manutenção. E com isso aqui foi jogando vapor para fora, né? Foi fazendo desperdício. Se eu não me engano, esse gráfico aqui é de um TD, né? Então, isso, eu posso só acrescentar um comentário? Claro, fica à vontade, Marcelo. Exatamente. É que esse foi um caso que eu acompanhei, que eu estava cuidando também dessa parte digital, e esse é um purgador termodinâmico. Então, ele tem uma característica interessante. Como o sistema avalia o aumento de... ele avalia quantos ciclos por minuto, né, o purgador está operando. O purgador termodinâmico, ele nos diz um pouco antes, quando ele começa, tem alguns parâmetros, mas quando começa a aumentar a ciclagem, já é um indício que ele está indo para uma condição de falha aberta. Então, na realidade, no meio dessa subida aí, já estava indicando que ele estava subindo o nível de ruído, o vazamento em vermelho. Estava subindo, mas é aquela coisa, se você ter o sistema e não tiver ninguém olhando ou atuando, era uma época de piloto, a gente mesmo não tinha ainda a experiência que a gente tem hoje, a gente só foi ver 2 meses e meio praticamente depois, mas como ele é um termodinâmico e estava aumentando os ciclos, já poderia ter sido feita uma intervenção, aí realmente é uma preditiva, antes mesmo dele entrar em falha, que é quando ele já está lá em cima com o ciclo alto e os níveis aí que vocês estão vendo no gráfico. Exato. Legal, Marcelo, legal. Um exemplo prático, né? O que isso permite para a gente, né? Como o Marcelo comentou aí, agir antes da falha, evitar reparos desnecessários, né? A gente acaba fazendo manutenção focada, tá? E diagnóstico de performance do processo. É bacana que esse tipo de diagnóstico aqui, esse tipo de monitoramento, a gente pode conversar com outros dados do processo, né? A gente pode integrar com um supervisório, por exemplo, né? Numa sala de manutenção e ter esse gráfico dos purgadores críticos, né? Então, é bastante interessante esse modelo, claro. Fazer, eu sei que estamos chegando no tempo aqui, mas eu estou de olho nas perguntas, Danilo. Então, eu estou comendo. Vocês vão colocando a pergunta no chat, aí eu interrompo se for o caso. Temos 8 minutos, só acho que vale comentar que quando a gente fala de evitar reparos desnecessários, isso é porque quando você tem um monitoramento contínuo, assim como a gente pensar no ser humano, monitorar a pressão ou monitorar o batimento cardíaco, você passa, em vez de ter uma fotografia daquele momento, você passa a ter um vídeo. Então, às vezes, teve um cliente que me ligou e falou, estou vendo aqui no dashboard que o purgador está vazando. Falei, vamos esperar mais 1, 2 dias. E no final a gente via que era um comportamento repetitivo, ao longo de todo o início de semana, fomos ver que aumentava o ruído, porque era a partida de equipamento, e se eu tivesse com o meu técnico medindo, talvez naquele momento de ruído alto, ele teria trocado o purgador sem ter necessidade, né? Então, por isso que a gente fala evitar reparos necessários. E o outro exemplo não é exatamente do gráfico também, mas é só porque eu lembrei, diagnóstico de processo, é porque o purgador sempre era não sei se você ia falar isso aí, Daniel, mas é um componente normalmente mecânico isolado, e hoje a gente consegue combinar, que nem eu tenho, sei lá, um purgador de processo, um cozinhador de moço de uma cervejaria que tem todo o monitoramento de pressão, temperatura, vazão. O purgador era um elemento isolado. Hoje a gente consegue combinar no dashboard os dados de purgador e fazer uma análise de processo e identificar coisas que a gente nem sonhava em identificar no passado, com melhorias de processo, produtividade, qualidade de produto, enfim, não vou entrar em detalhes, desculpa, Denis. Imagina, perfeito, Marcelo. Eu comentei, mas não com tanta profundidade assim, você foi mais... É aquilo que eu peguei esse caso aí. Legal, maravilha, valeu. Retomando aqui, né? Quanto a esses 2 casos aqui, quais são as recomendações, né? Por que eu devo escolher inspeção em loco ou por que eu devo escolher monitoramento online? Né? Então, trouxe aqui alguns pontos que acaba a gente auxiliando na decisão de escolher entre um ou outro, né? Então, para inspeção em loco, muitas das vezes é para pontos menos críticos, né? Trazendo aquele gráfico lá de novo dos purgadores que não são iguais, né? Talvez a inspeção em loco ele é mais interessante para pontos menos críticos, né? Porque você vai criar, de certa forma, uma recorrência para poder fazer a avaliação, né? Seja a cada 15 dias, seja a cada mês, né? Uma vez por mês, enfim. Vai depender muito da disponibilidade do técnico para poder fazer essas visitas, né? Também outra recomendação é quanto à versatilidade, né? Essa inspeção em loco aqui, como eu comentei, você mede tanto a temperatura de superfície do purgador, né? E permite também o inspetor, né?
o auditor, né, o técnico que está fazendo a visita, ele verificar ali a condição holística, né, onde está instalado ali o purgador. Então, ele acaba vendo se o purgador está, se o filtro que estaria montante do purgador, se ele está limpo, né, se ali não está trapeando, então ele já consegue ter uma percepção, né, ele estaria fazendo um Gemba, né, ele estaria visitando ali o local, à medida que ele estaria fazendo inspeção, também ele já veria como que está a instalação do purgador, né. E também menor custo, né, comparado ao monitoramento online. Já o monitoramento online, né, algumas vantagens, né, algumas recomendações quanto à área de risco, né, ou difícil acesso, onde você não tem condição do colaborador, né, do técnico estar sempre visitando ali o local, então você acaba instalando ali o monitoramento online, tá? Outro ponto muito próximo, os seguintes aqui, né, que é tanto ponto crítico quanto ponto de grande consumo, o monitoramento online também é recomendado, né, que aí você teria uma constância, né, uma constante monitoramento ali do seu purgador, e tomada de ações imediatas, né, que foi o exemplo, como o Marcelo comentou antes, ele com o gráfico do slide anterior, né, que daria para a gente prever, né, ou premeditar ali quando fazer a manutenção no momento mais adequado. E agora, alternativas para gerenciamento dos purgadores, né? Monitoramento online ou in loco, né? Esses dois exemplos que eu dei aqui de manutenção, né, para auxiliar na manutenção preditiva. Eles forneceram os dados. Só isso é o suficiente? Não, claro que não, precisa agir. Então, ali, com os dados que a gente tem que fazer a ação. O que é ação? É justamente ali você fazer a manutenção. E como que você pode fazer essa manutenção? Você pode ter sua própria equipe ali de monitoramento, né, que vai fazer a análise dos dados e atuar na manutenção, ou você pode contratar tanto o monitoramento, né, quanto a manutenção. Então, a gente pode ter contratos ali firmados, vocês pode ter a sua própria equipe para poder fazer esse tratamento de dados e a manutenção física ali, né, logo no próprio purgador, ou contratar, tá? Ou pode ter também de forma híbrida, seja você contratar somente a equipe de manutenção ou contratar somente a equipe de monitoramento, tanto online ou in loco, tá? E é bastante interessante que esses dois tipos, né, de monitoramento, tanto o online ou in loco, ambos, né, jogam para a nuvem, né, para sua respectiva ou concomitante, né, ou mesmo a mesma nuvem, e aí esses dados, eles são tratados por pessoas, né, tanto tratado quanto atuado, né, e aí é interessante que essas informações, elas precisam estar disponíveis numa plataforma, né, você precisa de expertise para poder fazer a análise desses dados e precisa de ação, né. Com isso, com esse tripé aqui, né, com esses três pilares, a gente tem um programa sustentável de gerenciamento de purgador. Tá? Então, é bastante importante que a gente tenha essa percepção da importância de não somente ter um sistema conversando com tudo, né? É importante que a gente tenha expertise de um time consolidado para poder fazer essa análise e, eventualmente, também a manutenção. Tá? Em resumo, né, aqui o último slide, então a gente vai consolidar tudo que a gente conversou aqui, Marcelo e eu, com a dúvida, não sei se tem mais alguma dúvida. Não, estou olhando aqui já. Uma aqui que... Legal. Daqui a pouco a gente abre aí também. Então, resumindo aqui, a gente viu que é importante ter um sistema de vapor sustentável, né? O que seria esse sistema de vapor sustentável? Retornando o condensado para a caldeira, né? Garantir as boas condições de funcionamento do purgador de vapor, né? Com as boas práticas, né? Manutenção, né? Condição do purgador de vapor também a gente viu que é importante a gente preservar, a gente priorizar, dar uma condição plena para o purgador funcionar. E como que a gente faz isso? Selecionando e dimensionando corretamente o purgador, né? Seguir as boas práticas de instalação novamente, né? Acompanhamento e manutenção do purgador de vapor também é importante ter essa recorrência, né? A gente acompanhar ali o purgador, o funcionamento dele e também eventuais manutenções. E sobre a manutenção dos purgadores, né? O que a gente viu aqui nesse webinar? Que a preditiva é mais recomendada, né? E também, para começar um programa de manutenção preditiva, o que a gente precisa? Antes de tudo, inventariar e registrar os purgadores. É importante que a gente inventaria e registre esses purgadores, né, para a gente saber onde estão esses purgadores, como que são as condições dele. Também é importante a gente definir o método de monitoramento, né, a coleta e a análise dos dados, tá? Qual que vai ser a maneira, qual que vai ser o método que a gente vai acabar fazendo essa manutenção preditiva. E, por fim, definir um plano de manutenção e ação. Tá certo? Aqui, meu muito obrigado. Marcelo, muito obrigado aí pela
pela parceria, muito obrigado pela colaboração sempre rica aí com experiências práticas. Eu vou abrir aqui a câmera. Deixa eu ver. Aí, tudo bom, Marcelo? Valeu, Marcelo, obrigado. Rashid, você tem algum comentário? Está cravado aqui. 10 segundos. Vamos lá, fazer o fechamento. Legal, para cravar o tempo, então, primeiro, eu queria agradecer vocês dois, uma baita apresentação, gostei muito da dinâmica, achei que ficou muito legal vocês dois trocando essa ideia, e só para finalizar, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, aí, esse pré-feriado, né, daqui a pouco o pessoal aí vai à praia, vai curtir aí o feriadão, então eu queria agradecer a todo mundo que veio para cá hoje, ficar com a gente aí, ouvir um pouco sobre um tema tão interessante, e queria lembrar vocês da nossa pesquisa de satisfação, que assim que a gente finaliza, ela aparece, peço para que todos respondam, para que a gente envie para vocês um certificado de participação, a gente envia em até 7 dias, tá? Então, só para lembrar isso, e agradecer a todo mundo novamente, agradecer a vocês e um bom feriado a todos. Sextou de quarta. Sextou de quarta. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. Rashid. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado, Rashid. satisfação. Qualquer coisa, mandem e-mail para a gente aí, tá aí na tela. Estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.